Obrigada, Mikio. Boa tarde para quem está em casa, boa tarde para os colegas que estão aqui. Firme e forte, igual prego na rocha, né? Assim, né, gente? Vamos nós continuar a nossa brincadeira aí, não pode perder o foco, tá? Talvez não, certamente vocês estão estranhando, tá bom? Mas hoje aconteceu um imprevisto, a gente só precisou trocar a aula, tá bom? Então amanhã, no que seria a aula de biologia, vai ser a aula da professora de filosofia. Foi feita essa troca por ela, que ela precisou, tá? Então aqui agora a gente vai continuar. Na semana passada, a gente conversou sobre parasitoses. E aí a gente fechou falando sobre a ancilostomose. Então a gente conversou sobre as doenças causadas por vermes, mas a gente não fez exercício. A gente vai fazer isso hoje, tá bom? No slide que eu mandei para vocês, ficou faltando um exercício para a gente trabalhar junto. E é justamente esse que eu coloquei aqui. Aí depois a gente vai para o exercício da apostila. Então eu selecionei alguns exercícios da apostila para a gente fazer junto, tá bom? Então, ó, esse exercício está no penúltimo slide lá daquela apresentação que foi passada para vocês sobre parasitoses causadas por vermes, os plateumintos, tá? Então a gente está vendo aqui, ó, nesse exercício, qual doença? Então a gente olha a imagem e a gente começa a identificar os personagens da história. Por isso que eu trouxe a apresentação em PowerPoint para vocês, porque daí vocês memorizam quem que é o verme, como ele é. E aí facilita na hora de responder o exercício, tá bom? Então quando você olha uma imagem dessa, onde você vê aqui, ó, o sistema digestório, tem até um zoom aqui do sistema respiratório, mas ele puxa uma seta e ele coloca para nós esse cara. Quem que está mostrando aqui, ó? A tênia. A tênia adulta, o verme adulto. Mas qual tênia? Ó, aquela tênia que quando sai do corpo do homem, vai encontrar na vaca o próximo hospedeiro para o ciclo dela continuar. Então a gente sabe por aqui, por esse animal indicado, que é a tênia saginata. Então olha aqui no esquema. Uma pessoa doente, no seu intestino delgado, a gente vai ter um verme adulto. Esse verme adulto se reproduz e libera pelas fezes os ovos. Esses ovos, quando são ingeridos pela vaca, né, vai liberar no corpo da vaca a larvinha dessa teia. Na vaca, essa larva vai se instalar na musculatura desse animal. Quando esse animal é abatido, na carne desse animal, a gente vai ter quem? A larvinha, que está encistada. Se essa carne for ingerida pelo homem, aí esse homem vai desenvolver a teníase. O verme adulto vai se transformar no corpo do homem, ok? Então aqui é um geral do ciclo reprodutivo. Agora, qual que é a imagem, ó? Ou melhor dizendo, observando a figura, assinale a opção errada. É isso que a gente tem que encontrar aqui, tá? Então, algumas informações a gente pegou ali pela imagem. Agora vai lá. Primeira afirmação, para ver se está certa. A imagem nos mostra o ciclo da tênia saginata. Sim, porque nós vimos uma vaca lá no desenho, né? Então eu sei que saiu do homem e foi para a vaca, então é a tênia saginata. Pois seu hospedeiro intermediário é o boi. Confere, tá? Então, ó. O hospedeiro intermediário vai ser o boi, a vaca. E o hospedeiro definitivo é o homem. Então, a primeira afirmação confere. Uma tênia adulta vive presa à parede do intestino delgado, onde ocorre a sua autofecundação. Então, chegou no nosso intestino, ela vai crescer, chega à vida adulta, se reproduz. Como é o nome da fecundação que acontece nela? Ó, autofecundação. O que significa isso? Significa que os espermatozoides que ela produz vão fecundar os óvulos que ela também produz. Bom, ela fica grávida dela mesma.
Então, ó, letra A, verdadeira. Letra B, também. Quando as fezes de uma pessoa contaminada são depositadas no solo por falta de instalações sanitárias adequadas, os ovos desse verme podem contaminar a água e verdura e ser ingerido pelo boi. Perfeito. Certinho. Letra B. Vamos ver onde está o erro. Uma vez no corpo do hospedeiro intermediário, que no caso é o boi, o ovo do verme eclode, liberando o ciste cerco que se aloja nos músculos do animal. Nos músculos, ele cresce e assume o aspecto de uma bolsa cheia de líquido chamada oncosfera. Invertido. Ó, o ciste cerco é essa bolsa cheia de líquido que contém o verme, tá bom? A oncosfera, ele só inverteu o nome dos vermezinhos. A oncosfera é o nome do quê? Do vermezinho que está dentro do ovo. Então, se a gente for parar para pensar, ó, o boi, a vaca, ele ingere o ovo. Dentro desse ovo tem uma larvinha chamada oncosfera. Então, trocando em miúdos, o boi e a vaca estão ingerindo quem? A oncosfera. O homem, ele vai ingerir a carne da vaca. Na carne da vaca vai estar quem? O ciste cerco. São vermes, são larvinhas diferentes, ok? Se eu vou ingerir esse cara aqui, ele vai virar o adulto. Vai. Se eu vou ingerir esse daqui, ele vai virar isso daqui. Ok? Então, ó, se eu ingerir a oncosfera se desenvolve no cisticerco. É o cisticerco que está em mim? Aí eu vou ter a cisticercose, lembra? Agora, se eu ingerir a cisticercose que está na carne, essa cisticercose cresce e se desenvolve no verme adulto. Se é o adulto que está em mim, eu vou ter a teníase. Então, são doenças diferentes causadas pelo mesmo verme, só que em estágios diferentes da vida dele, tá bom? Então, tá aqui uma diferençazinha. Eu vou pedir para você abrir a apostila na página 187. Aí tem exercício de todos os vermes que nós conversamos, tá bom? Página 187. Vamos lá para os exercícios. 86, 91. Deixa eu dar um espaço que o 86 ele é dissertativo. 91, 94, 95. 97, 99 e o último 101. Acharam, minha gente? Achou aí a página certinho? Olha o que o 86 fala, tá? Então, já fazendo uma recapitulation de parasitas diferentes aqui. Aqui ele cita malária e chagas, que é doença causada por protozoário, e cita esquistossomose e teníase, que é doença causada por vermes, ok? Então, vamos lá, ele diz assim, ó.
Se você fosse o administrador de uma cidade onde ocorressem casos de malária, doença de Chagas, esquistossomose e teníase, cite aquelas que teriam sua incidência diminuída se A. Usasse inseticida. Então, qual das doenças que foram marcadas aqui, que a gente vai diminuir a ocorrência dela só usando inseticida? Malária, doença de Chagas. Malária e na letra B, se você melhorasse o sistema de esgoto. Opa, pera lá, tô jogando bosta no lugar errado, né? Então, ó, esquistossomose e pateníase. Certo? Tá? Se a gente olhar para o exercício 88, ele bota um ciclo aqui para nós, ó. 88 não, 89. Não, perdão, 91. Oh, Jesus. É que tem dois exercícios que são parecidos, já confundi já. Eu vou desenhar o 94 aqui para a gente fazer depois, tá? Então vamos para o 91. Depois você tenta fazer, você vai ver que o 89 e o 94, eles são parecidos, tá bom? Ele coloca ali um ciclo de vida para você identificar qual que é o verme que ele está falando. Não é o mesmo verme, só o esquema que é parecido, tá? Então vai lá, no exercício 91 ele diz assim: dos parasitas do homem comuns no Brasil, o que é transmitido por um caramujo. Qual das doenças aqui, que a forma de transmissão, a gente tem a participação de um caramujo? O xistossoma, não é isso? Ó, o ascaris, ele está falando do ascaris lumbricoides. Você ganha de brinde se ingerir água ou alimento contaminado com os ovos da lombriga. A tênia, lembra da tênia? A gente não tem nenhum caramujo participando, a gente tem o porco e a gente tem a vaca. O plasmodium está falando da malária, então está falando de um mosquitinho que participa da transmissão, o anófilis, né? E o trypanosoma, doença de Chagas, a gente tem a participação de um outro inseto, que é o barbeiro, tá? Então aqui para nós a letra D, qual das doenças que a gente tem um molusco participando do ciclo, é a letra D que está se referindo ao esquistossoma, causador da esquistossomose. Se a gente for por exercício 94 agora, eu vou pôr só o ciclo aqui para vocês. Ó. Ele põe número 3, homem, do homem sai o número 1, o número 1 vira 2, o 2 entra no caramujo, e do caramujo sai o número 3. Ó, você viu o caramujo? Você está falando da esquistossomose. Ok? O que sai do corpo do caramujo que entra dentro do corpo do homem? É uma larva. Como é o nome dessa larva, né? Essa larva aqui é a cercária. Ok? A cercária penetra ativamente, entra no corpo do homem, se transforma no verme adulto que vai se reproduzir, tá? Do acasalamento do macho com a fêmea, vai sair pelas fezes do homem o indivíduo número 1, que é o quê? O ovo. O ovo, uma vez na água doce, vai eclodir e vai liberar dali de dentro uma larva. Essa larva se chama miracídio. O miracídio, por sua vez, penetra ativamente e entra no corpo do caramujo. E o negócio continua, tá vendo?
Qual é a sequência dos itens 1, 2 e 3 na ordem que ele pede? Então, 1 é o ovo, tá vendo? O 2 é o miracídio. O 3 é a cercária. A gente chega na letra B, né? B de bola. Ok? Página 95. Ele diz assim, ó. 95 não, página 188, exercício 95. Estou confundindo as páginas, gente. Perdão. Ainda na página 187, o 95, desculpa. Ele diz assim, ó. Essa frase é muito conhecida em lugares onde tem muitos casos de esquistossomose. Inclusive, tem até uma placa, né? Perto ali na beira, na margem mesmo do lago, você tem uma plaquinha falando, cuidado, lagoa de coceira. Porque se você entra, você vai sair se coçando. Se você saiu se coçando é porque alguém entrou, penetrou no seu corpo, e a penetração é que causa o quê? Essa coceira na pele. Tá bom? Tá falando de quê? Tá falando da esquistossomose. Então ele diz assim, ó, se nadou e depois coçou, é porque pegou. Esta é uma afirmação popular comum em certas localidades brasileiras. Está se referindo a qual doença? A esquistossomose, tá bom? Então a esquistossomose está na letra C. Tranquilo aqui? Tá? Agora sim, página 188, o exercício 97. Ele diz assim, ó. São parasitoses que podem ser adquiridas pela penetração da larva através da pele. Então, em 2 momentos aqui, a gente conversou sobre doenças em que a larvazinha entra no nosso corpo porque ela consegue penetrar a pele, a parte do corpo que estiver exposta, ok? Uma é a esquistossomose. Então, aqui, ó. A cercária penetra a pele do homem e entra no corpo. Então, a esquistossomose é um caso. A outra é uma doença chamada ancilostomose ou amarelão. Então, se você andou descalço, a larva está no solo. Se você manipulou esse solo com as suas mãos sem luva, ela vai penetrar a pele da mão e ela vai entrar no seu corpo. Então, aqui em comum, está falando dessas 2 doenças. Então, esquistossomose e ancilostomose, letra B. Tá? Agora vamos para o exercício 99. Fala assim, ó. Formas jovens ou larvais que penetram ativamente pela pele podem pertencer a qual parasita? Qual dos que estão aqui, ó? Diferente do exercício que a gente acabou de responder, o 99 ele coloca o nome do verme. Então, no 97 ele fala o nome da doença. Aqui ele fala o nome do verme. Então, ó, como é o nome do verme causador da esquistossomose? Esquistossoma mansoni. E como é o nome do verme causador do amarelão ou da ancilostomose? É o ancilostoma duodenale ou Necator americanus. Tem esses 2 germes. A diferença é onde eles são encontrados, tá? Necator americanus é na América do Norte. Na América do Sul, que é onde nós estamos, a gente tem o ancilostoma duodenale, tá bom? Causam a mesma doença. Então, ó, a letra B é aqui a nossa resposta, porque ele coloca o nome do ancilostoma duodenale. Tranquilo? Tá? Então vai memorizando esses nomes. Lembra que eu falei? Até o exercício 101 é uma pequena representação do que eu comentei com vocês. Para quem tem dificuldade em gravar esses nomes difíceis, ó, faz uma tabelinha igual essa e coloca num lugar visível para você, ok? Sabe aquela mural dos sonhos? Você já ouviu falar em mural dos sonhos? Alguém já ouviu falar? Aquilo que você quer concretizar na sua vida. É legal você ter isso num lugar onde você possa estar vendo, todo dia. Na hora que você acorda, antes de dormir. Certo? Aqui é a mesma coisa. Só que aqui é o mural das doenças. Em vez de ser o mural dos sonhos, você faz o mural das doenças.
Então faz isso, faz esse exercício. Sua memória vai o quê? Sempre estar se lembrando desses nomes que acaba sendo difícil para quem não tem facilidade em memorizar isso daí. Então aqui no exercício 101 ele coloca assim, ó. Assinale a alternativa que contém uma informação errada sobre as doenças parasitárias do homem. Então vamos ver cada uma delas e apontar onde está o erro, o que está acertado, né? Então aqui é uma revisão, ó. Você tem uma coluna onde apresenta o nome da doença. Uma coluna onde o parasita fica, em qual parte do corpo ele fica. E a outra, qual é a medida de prevenção. Em vez de fazer isso, se sua dificuldade for em gravar o nome do parasita, você pode colocar assim, ó. Uma coluna com o nome da doença. Assim, ó. Vamos ilustrar desenhando que fica mais fácil de enxergar, ó. Quando eu falo para você fazer um muralzinho para você memorizar, é assim. Uma coluna você coloca o nome da doença. Aqui o nome do agente, né? Causador. Se só isso já é o suficiente para você saber o resto da doença, só isso aqui é o que é difícil para você, então você só não tem isso daqui. Pô, Jesus. Só não tem isso daqui. Mas, se você quiser e precisar colocar a medida de prevenção, acrescenta mais uma coluna aqui. Pronto. Qual é a doença? Malária? Quem que é o agente causador da malária? O plasmódio. Ok? Qual que é a profilaxia? Um exemplo de profilaxia, medida de prevenção, seria o uso de repelentes, ou roupas compridas, ou aqueles mosquiteiros. Então você vai citando aqui. Na hora que você vê isso, você vai se lembrar como que é o ciclo de vida do plasmódio, ok? Então são dicas assim. Agora volta nesse exercício. E ele coloca as seguintes associações. Qual que é a doença? É a malária? Sim. Onde que esse parasita fica? Passeando pelo sangue. Ele usa o sangue para chegar nos órgãos que ele precisa. Fígado, células vermelhas, tá? Qual é a medida de prevenção? Lavar bem as mãos? Nada a ver com o movimento, ok? Então você já achou a errada. A errada já é direto à letra A. Olha as outras como está sossegadinha para você ver. Teníase. Como é o nome do verme? Como é o nome do verme causador da teníase? Tenia solium ou a tenia saginata, tá bom? Agora, qual que é o lugar aonde a tênia fica? No intestino delgado, não no grosso, no fino, tá bom? Qual que é a medida de prevenção? Cozinhar bem os alimentos, ou melhor, cozinhar bem a carne, né? De porco ou de vaca. Então aqui tá certo. Amarelão é o nome da doença. Como é o nome do verme? O Ancylostoma duodenale, tá? Para quem for fazer a tabelinha, ok? Onde que esse verme fica? Ele fica grudado na parede do intestino delgado também. Então é lá no intestino que ele fica. Como que faz para não pegar esse verme? É só não andar descalço. Então bota um sapato no pé. Ou bota a luva nas mãos se você é uma pessoa que trabalha com o solo, né? E a letra D. A doença aqui é a esquistossomose. Onde que esse cara fica? Ele fica no vaso entre o fígado e o intestino. Ele fica nas vias biliares, no sistema porto-hepático. Agora, qual a medida de prevenção? Evitar banhos em lagoas, tá? E por último, ascaridíase. Quem que é o verme que causa ascaridíase? Lembra? É o Ascaris lumbricoides. Onde que esse cara fica? No intestino delgado também. Qual a medida de prevenção? Aqui sim cabe, ó. Lavar bem as mãos caberia como sendo uma medida, ok? Mas ele indicou para nós o quê? Lavar bem verduras, frutas, alimentos que são ingeridos crus, tá bom? Então aqui certinha a correlação. Tranquilo, meninos? Os outros eu vou deixar para vocês praticarem, tentarem fazer, tá bom? Para vocês memorizarem essa informação aí, tá?
Aí, a gente vai continuar a nossa brincadeira. Mas, mais ou menos falar de doença, gente, mais ou menos, é um gancho só, tá bom? É só um gancho. Porque agora a gente vai conversar anatomia. E a gente vai iniciar com o sistema imunológico. Ok? O Roger vai mandar para vocês esse material que eu vou exibir aqui agora. Ó. Esse material bem básico para a gente conversar um pouquinho sobre o sistema imunológico, tá? Então, se a gente olhar para o nosso corpo é formado por órgãos. Esses órgãos trabalham juntos. Quando a gente tem órgãos que trabalham juntos para uma mesma finalidade, a gente está falando que nós temos um sistema. No caso do sistema imunológico, os órgãos que participam desse sistema têm a função do quê? Proteger o nosso organismo contra qualquer agente infeccioso. Tudo bem? Tranquilo? Aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre como que funciona a nossa imunidade, ok? Então, vamos imaginar o seguinte, só para você entender como que é o trabalhar das nossas células de defesa. Quando a gente está no processo de formação, quando nós somos células ainda, né? Aquele embriãozinho que está sendo formado, a gente tem um grupo de células que tiram raio-x de todo o seu corpo. Imagina um trabalhão do caramba que dá para fazer isso. Cada célula do nosso corpo ela é mapeada. E esse mapeamento ele fica armazenado. Por que isso? Porque se qualquer outra coisa que for estranha ao nosso organismo entrar no nosso corpo, essas células que fizeram esse reconhecimento, elas vão olhar para aquilo que é estranho e ela vai identificar que aquilo é algo que não faz parte de você. Ok? Então, assim funciona o nosso sistema imunológico. Ele reconhece quando tem alguma coisa estranha e, em função disso, ele vai desencadear uma resposta de defesa. Ok? A gente tem dois tipos de imunidade. Uma imunidade que a gente já nasce com ela. São todas as barreiras que o nosso corpo oferece para impedir a entrada de qualquer agente estranho. Ok? E a gente tem aquela imunidade que é adquirida ao longo da vida todinha. Adivinha sobre qual que nós vamos falar, né? Qual que o Enem costuma cobrar? Essa imunidade, como que ela funciona, ok? Então, pensando na imunidade específica, que é essa que nós adquirimos ao longo da nossa vida, como que é esse processo? Então, vamos por aqui, ó, um esquema para vocês, ó. Como que é a imunidade? Olha aqui. Duas palavras a gente precisa conhecer aqui para você entender esse esquema, ok? Então, toda vez que eu falar em antígeno, sobre o que eu estou falando? O que é esse negócio, tá? A gente considera antígeno qualquer partícula estranha ao nosso corpo. Então, o que pode ser um antígeno? Um vírus, certo? Uma bactéria, um fungo, os vermes que a gente conversou, doenças causadas, por exemplo, pelos protozoários. Lembra? Aqueles caras, eles são seres estranhos, mas não só organismos, seres vivos. É considerado um antígeno também, por exemplo, para quem tem reação alérgica a pó, essa poeira que você respira, né, que você inspira, isso é um antígeno também.
Quando você é picado por algum animal peçonhento, o veneno que esse animal injeta em você, isso também é um antígeno, ok? Então, qualquer coisinha que seja estranha ao seu organismo é chamado de antígeno. Para poder combater esse antígeno, o nosso corpo ele vai produzir uma defesa. Essa defesa nós chamamos de anticorpos. Ó. São proteínas de defesa. Acontece que o anticorpo ele é específico para o seu antígeno. O que eu estou querendo dizer com isso? Ó? Supondo que entrou no seu corpo esse antígeno. Ok? Entrou dentro de você. E ele tem esse formato quadradinho. Faz de conta que esse é o formato dele, ok? Esse antígeno vai ser reconhecido pelo nosso sistema imunológico, tá? Aqueles que o nosso corpo consegue reconhecer, tá? E aí, a gente vai produzir uma defesa. Como é o nome da defesa? Anticorpos. Esse anticorpo, ele tem que se encaixar, é um encaixe químico, é um reconhecimento químico. É um encaixe perfeito. Então, imagina que esse nosso anticorpo, para encaixar ali, ele teria que ter esse formato aqui, ó. Então, ó, essa parte é onde vai ficar conectada com o antígeno. Houve esse encaixe? Pronto. Vamos desenhar só para você enxergar como que ficaria, né? Esse é o anticorpo. O antígeno se encaixaria nessa partezinha específica do meu anticorpo. Houve esse encaixe? Aí sim, esse antígeno ele vai ser inativado, vai ser destruído para poder sair do nosso corpo, ok? Então o nosso sistema imunológico ele funciona assim, ele tem essa finalidade, produzir essas proteínas de defesa que são específicas. Por que é importante eu saber isso daqui? Porque aqui está a resposta da gente entender por que algumas doenças a gente pega uma vez na nossa vida e depois nunca mais. Bom? Por quê? Ó? Uma vez que você teve contato com esse agente estranho, com o antígeno, o seu corpo produziu um anticorpo que é próprio para esse antígeno, ok? Então, esse antígeno entrou e desenvolveu uma resposta que é específica. Teve um puta de um trabalho para fazer isso daí. Só que o nosso corpo trabalha com a lei do mínimo esforço. Ele quer ter o trabalho de fazer o serviço uma única vez, para não precisar fazer de novo. O que isso significa? Significa que, se esse antígeno, depois que ele foi destruído, ok? Se lá na frente, depois de algum tempo, esse mesmo antígeno entrar em você, esse anticorpo ele já foi produzido. Então o seu organismo só vai o quê? Ó, se lembrar que isso existe, produzir isso daqui de maneira rápida, sem ter todo o trabalho que ele teve da primeira vez, produz isso aqui de maneira rápida para destruir esse antígeno que entrou, certo? Né, gente? Tá? Então, o que isso significa? Que para a maioria das doenças que são causadas por vírus, por bactérias, por fungos, a gente pega uma vez só. Essa uma vez que a gente teve contato com o antígeno, com esse agente estranho, foi o suficiente para o meu corpo produzir uma defesa, um anticorpo específico para ele. Então, por exemplo, alguém aqui já teve catapora? Eu nunca tive. Então aqui várias pessoas teve catapora, para pegar uma vez e não pegar mais. Ou seja, por que você não pega de novo? Porque se você entrar em contato com o vírus da catapora, os anticorpos que seu corpo produziu já está lá, já fez o serviço, ele só vai reconhecer e destruir. E nessa brincadeira de reconhecer e destruir,
você tem o quê? Horas de serviço do seu corpo agindo em prol da sua defesa. E esse tempo é muito pequeno para fazer você sentir algum sintoma referente à doença. Então você mata o antígeno antes mesmo que ele consiga dar o ar da graça, mas porque você já teve uma vez. Aí você vira e fala assim, Pri, mas todo ano eu tenho gripe. Às vezes durante um ano eu tenho várias vezes gripe. São vírus diferentes, não é o mesmo vírus. Tipo assim, ó. Faz de conta que esse antígeno é o vírus da gripe. Que seja aqui o vírus que nós vamos chamar de A. Você produziu o anticorpo A. Isso em janeiro, ok? Aí quando foi lá em, sei lá, julho, entrou o vírus causador da mesma doença, a gripe. Só que o que entrou em você é um vírus que tem uma sequência genética diferente desse, não é igual. Ele produz características do vírus diferente desse. A doença é a mesma, os sintomas são os mesmos. Agora vai lá. Entrou esse antígeno que não é esse. Percebe? São antígenos diferentes. Causam a mesma dor? Essa. Entrou esse cara. É esse o anticorpo que vai combater? Esse aqui? Não. Por quê? Ó, o encaixe químico não cabe aqui. Esse reconhecimento aqui não serve para esse aqui. Então, você vai ter que produzir um anticorpo específico para esse. E até essa produção de anticorpos acontecer, demora dias, 1 semana, 2 semanas, percebe? Até lá você vai ficando doente, você vai sentindo todos os sintomas referentes àquela doença, ok? Então, quando a gente pensa em produção de anticorpos, é justamente isso. Eu produzo uma vez para cada antígeno que eu for exposta, certo? Assim funciona a nossa imunidade. Só que como que é esse reconhecimento? É isso que a gente vai conversar agora, tá? Então deixa eu pôr esse esquema que é aquele louco que está na lousa, no slide, melhor dizendo. Então imagine assim, ó. Aqui eu tenho um agente estranho. Esse cara se chama antígeno. Ele entrou no meu corpo, ele passou por todas as barreiras que o nosso corpo oferece e ele conseguiu entrar, está lá no sangue, ok? Esse cara aqui, ele vai chamar a atenção das células de defesa. Então a gente vai ter células de defesa que vão em direção ao alvo. Essas células aqui, elas se chamam macrófagos. Macrófagos. O que essas células vão fazer? Comer o agente estranho. Então elas vão comer. Fagocitar significa comer. Vão comer o antígeno. E apresentar o antígeno para as outras células de defesa do seu corpo. Então aqui, ó, é uma célula de defesa. Quando a gente fala assim, leucócitos, deixa eu pôr esse nome aqui, ó. Você está falando das células brancas do seu corpo. São as células de defesa do seu corpo, mas tem vários tipos. E cada uma vai fazer um serviço. Ok? Então aqui o macrófago é um tipo de leucócito. Qual é a função dele? Ele vai em direção ao antígeno. Onde que está esse antígeno? Se ele está no meu tecido, se ele está no sangue, então esse macrófago ele vai em direção a esse vírus, a essa bactéria, a esse fungo, sei lá qual que é a merda que entrou no C, tudo bem? Então ele vai em direção para comer. Quando fala comer, está querendo dizer assim, ó, você não precisa copiar. Faz de conta que esse aqui é um macrófago. Isso aqui é o núcleo da célula, tá bom, gente? Mania de desenhar núcleo, ó. Se é uma bactéria, lembra que eu falei
Quando a gente estava conversando sobre o reino protista, e eu falei que tem alguns protistas que emitem pseudópodes, caminham em direção ao alvo e engloba, manda para dentro, as nossas células de defesa têm esse mecanismo igual a das nossas, igual ao dos protozoários, tá? Então, ó, se aqui está a sua bactéria, a célula vai em direção. Quando chega perto, engloba, manda para dentro. Uma vez dentro do macrófago, ó, essa bactéria ou esse vírus, ele vai ser destruído, vai ser digerido, ok? Feito isso, as partes do corpo desse parasita vai ser exposto pelo macrófago. É dessa forma que ele mostra para as outras células de defesa que ele identificou a presença de alguém estranho e ele já começou o serviço, tá, de proteção. Então, ó, quando eu falo apresentar o antígeno, é isso aqui. Aqui eu tenho o macrófago, certo? Só que na superfície externa dele, ele expôs as partes do corpo desse antígeno que ele digeriu lá dentro. Então eu estou tendo a apresentação, ó, desse antígeno aqui. Para que isso? Para avisar as outras células de defesa do nosso corpo. Então é uma comunicação, tá? Então, ó, quem que esse macrófago vai avisar? Ele vai avisar uma célula de defesa chamada linfócito. Esse cara aqui é mega, super, hiper, ultra, plus advento de importante. Tem dois tipos de linfócito, tá? Tem um linfócito chamado T4 e outro chamado T8. Cada um faz um serviço. Então vamos pensar aqui, ó. O macrófago apresentou para o linfócito. Qual linfócito é esse aqui, ó? O linfócito T4. Eu falei para você que existem dois diferentes. O que esse cara aqui vai fazer? Esse cara aqui é o dedo duro. Por que dedo duro? Ele vai avisar dois tipos de células de defesa diferentes, ok? Ao mesmo tempo, tá? Essa célula vai enviar sinais químicos e através desses sinais químicos que ocorre a comunicação de uma célula para com a outra, ok? Esse linfócito T4, ele vai avisar um outro tipo de linfócito, que é o T8. Esses linfócitos aqui, ó, esse linfócito T8, ele é conhecido como natural killer. Ele é o assassino. O que ele faz? Uma vez que ele foi avisado, essa célula aqui vai destruir todas as nossas células que estão invadidas e tem algum parasita dentro dele. Então imagina aqui que essa nossa célula está cheia de vírus. Porque vírus foi o antígeno que entrou. Aí eu tive um macrófago que fagocitou, apresentou as partes do vírus para o linfócito. Esse linfócito que identificou isso e vai avisar o resto do bando, esse aqui é o T4. O que esse cara faz? Dois serviços ao mesmo tempo. Ele avisa o linfócito T8 e um outro linfócito, que é o linfócito B. Cada um desses linfócitos faz um serviço diferente, mas ao mesmo tempo. Então, ó, enquanto esse linfócito T está avisando esse cara aqui, que é o T8 ele vai chegar nas suas células que estão invadidas, vai liberar uma substância aqui
que vai perfurar essa célula e ela vai morrer. Automaticamente quem morre é o parasita que está aqui dentro. Então, o natural killer é o quê? O linfócito que assassina, literalmente falando, as nossas células que estão doentes, que estão contaminadas. Ele vai fazendo esse serviço aqui para evitar a propagação, a multiplicação desses antígenos no nosso corpo. Por que ele está fazendo isso? Está destruindo a célula hospedada. Para evitar que aumente a população, porque esse cara aqui, que é o outro linfócito que está trabalhando, ele demora muito para trabalhar. Esse linfócito dele é ele que produz os anticorpos. E isso aqui demora dias, mais ou menos 15 dias. Então, se a gente não tem o auxílio desse cara aqui, que é o T8, a carga parasitária dentro do nosso organismo aumenta muito. Percebe a diferença? Então, são linfócitos que trabalham em linhas diferentes. Um vai ser para destruir as nossas células que estão contaminadas. O outro vai o quê? Vai produzir a defesa específica. Só que esse cara, ele demora mais tempo para trabalhar. Percebe? Todas essas células, o macrófago, o linfócito T4, T8 e o linfócito B, são todos tipos de leucócitos. Então, eu vou relacionar aqui para vocês, porque eu sei que é muita coisa que eu falei, daquele esquema. É o mesmo que está aqui na lousa, mas ali eu desenhei. Então, os leucócitos são as células brancas. Existem diferentes tipos de leucócito. Ali eu citei algumas, ok? Então, um que eu citei foi o macrófago. Fago significa comer. Esse aqui é o linfócito que vai o quê? Comer o antígeno para poder apresentar ele para as outras células de defesa. Então, apresenta para qual célula branca, célula de defesa? O linfócito, só que o T4. O que o T4 faz? O T4. Ele auxilia, ele avisa. Tá vendo o que ele está fazendo? Vem cá. O linfócito T reconheceu que tem alguém estranho, precisa ser produzido um anticorpo para esse cara. Então ele vai fazer dois serviços. Ele vai avisar o pai super protetor que sai arrebentando tudo, não deixa ninguém chegar perto, e a mãe que vai lá e produz a defesa. Então esse cara aqui é super importante. Faz agora um parênteses. As pessoas que têm o vírus HIV, nós comentamos aqui em aula que o HIV é um vírus e esse vírus ele identifica a célula onde ele vai entrar
para conseguir se reproduzir. A célula que o HIV entra e posteriormente destrói quando ele faz o ciclo lítico dele, é essa célula aqui, o T4. Agora pensa comigo, ó. Se eu destruir o T4, o que eu não consigo fazer? Você não vai conseguir produzir os anticorpos e também não vai conseguir avisar o cara que mata as células que estão sendo contaminadas, que já estão contaminadas. Então, se não tem essa comunicação, a célula que já está contaminada, ela continua produzindo mais e mais e mais vírus. E eu não vou produzir anticorpos contra isso. Percebe? Então, o HIV é um filho de uma égua, ele age aqui, tá? E aí, teve um grupo de estudos da USP, que eles fizeram um teste com o próprio coronavírus, e eles perceberam o quê? Que o coronavírus, ele também consegue entrar nessas células de defesa. Então fala, o que o indivíduo não consegue produzir se isso que foi um teste for uma verdade mesmo? O cara não vai conseguir produzir os anticorpos e nem tampouco combater as células que estão contaminadas. Porque essa célula base de reconhecimento está sendo destruída. Ok? Agora volta. Então, ó, o linfócito T4 ele tem essa função. Ele ajuda. De que forma? Avisa o T8 e o linfócito B. Agora vai. Quem faz o que aqui? Ó? O T8, também chamado de natural killer, ó, o natural killer é o matador, ele mata as células contaminadas. Vou ter que escrever pequeno, gente, para caber. Ele mata as células contaminadas. E o que o linfócito B faz? A função dele é produzir anticorpos, ó. Produz vai chegar uma hora no seu corpo que você vai ter o seguinte: você vai ter os natural killer trabalhando e os anticorpos que foram produzidos atuando junto. Aí vai ser bazuca, vai ser canhão, vai ser tudo sendo lançado dentro do seu corpo. Aí você acaba de matar o parasita que entrou em você, ok? Mas até isso acontecer, você vai sofrendo com os sintomas, de acordo com a doença que você está, ok? De acordo com o parasita que está em você. Cegadinho? Tá bom? Então, de modo geral, é assim que funciona o nosso sistema imunológico. Aí, fala, bonita. O que seria T4, T8? Ó, isso daqui é só uma sigla, porque são moléculas que estão aqui na superfície da membrana, no caso, na superfície da membrana desse linfócito, tá? São só proteínas específicas que vão reconhecer essas comunicações, tá bom? Então, a gente chama de T4 só essa sigla, tá? Para poder você ter o quê? São os receptores. Então, por exemplo, o macrófago ele avisa o linfócito como? Por sinais químicos. Esse sinalzinho químico precisa ser recebido por alguém. É a superfície da membrana que tem uma proteína aqui que encaixa. Aí, o T4 vai avisar o T8, o T8 tem que ter o quê? O T8 está aqui. Ele tem que ter uma proteína que vai reconhecer o sinal químico que o linfócito T4 vai passar para ele. Ok? Tá? Então, a gente, assim, para falar bem a verdade, é só os nomes que aparecem para você saber a diferença de um para o outro, o que eles fazem, tá? Tranquilo? Então, agora a gente vai ver o seguinte, ó. Isso tudo transformado na linguagem que o Enem cobra da gente. De modo geral, isso daqui eu nunca vi nenhuma pergunta no Enem cobrando esses detalhes. Mas de que forma a gente consegue induzir o nosso corpo a realizar esse processo sem eu precisar me expor ao antígeno? Então o Enem ele cobra muito o quê? Como que é a vacina? Como que ela age? Não como ela é produzida, como ela age. Quando que o indivíduo usa a vacina?
Quando que o indivíduo usa uma outra substância que também tem a função de proteção. Tá bom? Então, eu vou botar esse esquema aqui para vocês, ó. E na realidade, é esse esquema aqui, ó. Esse resumo aqui, tá bom? Para vocês. Depois a gente volta nos exemplos que tem no nosso slide aí, ó. Que o nosso corpo consegue se proteger, a gente sabe. Ó. A gente está falando da imunidade adquirida. Essa imunidade adquirida, ela pode se desenvolver de forma passiva ou de forma ativa. O que isso significa? Eu consigo receber essa minha imunidade, alguém passar para mim, sem eu ter o trabalho nenhum de produzir os anticorpos. E quando eu falo imunidade ativa, é quando o meu corpo está se arrebentando de trabalhar para produzir a minha defesa. Então, aqui na imunidade passiva, o que a gente tem? Não ocorre a produção de anticorpos. Mas eu estou sendo exposta ao antígeno, ok? E na imunidade ativa, aqui eu tenho, ó, a produção de anticorpos. De que maneira que eu tenho a imunidade chegando até mim, onde eu não tenho trabalho nenhum, eu não produzo anticorpos, só que eu estou recebendo essa imunidade de forma natural. Aqui um exemplo comum, né? A amamentação, ó. Então, toda vez que a mulher, toda vez que a mulher está grávida, ela produz os anticorpos dela, certo? Ela já produziu os anticorpos dela. E esses anticorpos ficam circulando no corpo dela, porque quando ela vai dar à luz, ela vai amamentar. Vocês já ouviram falar do colostro? Já ouviu falar do colostro? Ó. É aquele líquido amareladinho que sai do leite. Antes de descer o leite, sai esse líquido meio amareladinho da teta da mulher, tá? Esse líquido é rico em anticorpos. Quais? Todos os anticorpos que a mãe produziu ao longo da vida dela todinha. Por que ela está produzindo e colocando no leite? Porque ao amamentar ela está passando para o filho dela. Não sei se vocês têm contato com criança, com mulher que amamenta, durante quantos anos essa mulher amamentou. Mas uma coisa é fato, eu digo por experiência, tá bom? Eu amamentei as minhas filhas, as duas. Uma até 6 meses de idade, a outra até 7. Que raiva, que ódio. Que ódio que eu tive. Saíram da teta, não quiseram mais a teta. Depois que descobriram o bico da mamadeira, sabe o que eu fazia? Eu voltei a trabalhar, então eu tirava o leite do peito, punha na mamadeira. E aí, alguém que estava com elas em casa dava na hora certa o leite, mas era o meu leite. Só que o que está mais fácil? O biquinho da mamadeira, na hora que chupa, sai um monte de leite. O bico da teta tem que fazer muita força para chupar e o leite sair. Aí as bichas ficaram com preguiça de vir enquanto pararam de pegar o peito. Só que enquanto a criança está mamando, a mulher continua produzindo leite. Quando a criança para de mamar, não tem estímulo para produzir leite. Aí o leite aos poucos vai secando. Entende? Fala, bonita. Pensa por uma curiosidade assim, até quanto tempo normalmente a criança pode mamar, porque eu mamei até os 4 anos de idade. Viu? Nossa, meu, feliz a sua mãe, filha. Os médicos falam assim,
no mínimo 6 meses. Que daí começa a entrar com aquela alimentação mais sólida para a criança, tá? Tem mulheres que até 2 anos de idade amamenta a criança. Eu já fiquei sabendo de mulheres que a criança tinha 6, 7 anos e mamava no peito. Então não tem uma regra, não tem. Tá? Eu vejo assim, quanto mais tempo você amamenta, é melhor para a criança. Porque nessa faixa inicial da idade, o corpo da criança vai demorar para produzir os anticorpos. Então a mãe está ajudando. Fato é que a primeira vez que a minha primeira filha ficou doente, ela tinha 1 ano de idade. Fazia 6 meses que ela não mamava mais. Entende? Ó, para você ver como dura um certo tempo os anticorpos que eu passei pelo leite, quanto tempo durou no corpo. Entende? Então é super importante, tá? Então, independente de qualquer coisa, esquece tudo. Eu vejo muito assim. Aqui entra muita curiosidade, tá, gente? Quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, eu fui fazer aquele curso de gestante. Tem um curso de gestante, uma palestra, aí tem enfermeira, tem um médico, e ele vai explicando e falando as coisas para você. Super legal. Uma coisa super legal que aconteceu comigo, que eu vi, eu sabia quando que minha filha ia nascer, porque um tampão, que parece um saca-rolha, que tampa literalmente o colo uterino, ele saiu inteiro no vaso. Eu vi aquele negócio, eu falei, opa, vai nascer minha criança. Então são toques assim, que eles vão passando ali, assim, vão passando no curso, e várias outras coisas que vão ensinando. Só que eu ficava boba de ver assim. Aí é um pensamento meu, tá, gente? Se alguém pensa o contrário, eu respeito sem problema nenhum. Eu via mulheres que perguntavam coisas do tipo: quanto tempo eu devo amamentar para eu emagrecer? Para eu voltar no meu peso? Umas coisas assim que para mim não tem sentido. Para mim não tem sentido. Eu penso assim, a partir do momento que você falou sim para a maternidade, abraça o resto que vir. E é uma consequência natural. Enquanto você está amamentando, você precisa se alimentar bastante, porque você tem que alimentar o seu corpo e produzir leite. Gasta muita energia, cara. Quando você não come muito bem, você sente tontura. O negócio é louco, sério mesmo, de você amolecer assim, preciso comer alguma coisa. É muito instantâneo, precisa comer bem. Só que você está produzindo leite, então você está mandando tudo para a criança. Vai chegar um momento que você vai voltar no seu corpo normal, ou talvez fique um pouquinho acima do que você era antes, entende? Então eu via muitas preocupações, nada a ver, que eu falei, não cabe aqui. Tá? O que é importante? Você entender o porquê que você precisa amamentar. Você está protegendo o corpo da criança, que é um ser indefeso. Aí outra observação também, que o legal de saber essas coisas, é que eu via isso na prática com as minhas filhas, né? Então, o que eu percebia? Cada vez que eu dava vacina, as minhas filhas não tinham reação adversa à vacina, porque elas estavam mamando. Então eu injetava, nós vamos falar o que é a vacina. Então eu dava uma vacina nela contra alguma doença. E o corpo produz anticorpos. Até produzir, você tem os sintomas, não é isso que eu falei? Então dá febre, mal-estar na criança, dor no corpo, não é assim que a gente fica quando está doente? As minhas filhas não tinham reação. Elas não tinham nada. Por quê? Como eu estava amamentando, no meu leite, todos os anticorpos que eu produzi, eu estava passando para elas. Então, os meus anticorpos estavam agindo por elas, até o delas serem produzidos. Percebe? Tá? Então, também tem esses efeitos que são positivos. Tá? A gente tem que pensar na criança, que é um ser indefeso. Bom? Então, não existe um tempo certo. O mínimo que se pede é 6 meses. Tá bom? Continua. Então, se a gente olhar para a imunidade, essa que é adquirida, que você ao longo da vida todinha você vai produzir, você tem a maneira passiva e a maneira ativa de desenvolver ela. Pensando na imunidade passiva, que é aquela que você não produz anticorpos, você está recebendo ela pronta, como que você recebe ela pronta? Uma maneira é você receber algo que é natural, que o próprio corpo da mãe produziu e está passando pro filho. Por isso que a amamentação é esse exemplo de imunização passiva natural. Mas tem como eu produzir artificialmente, artificialmente, eu também administrar o quê? Essa proteção para o indivíduo. Eu dar esse anticorpo para a pessoa.
tá? Quando que eu mando isso daqui? Tipo, foi produzido no laboratório, entendeu? Não foi o corpo de alguém que produziu e passou para a criança. Foi lá no laboratório que foi feito. Então, toda vez que você tomar um soro, mas é aquele soro, eu vou pôr aqui, ó, antipeçonhento. Porque a gente fala soro, normalmente os alunos conhecem qual soro. Aquele que tem água com açúcar, que você bota na veia quando você fica desidratado, não é assim? Aquele que você toma quando você vai Você passou mal, teve uma diarreia, vomitou até as tripas, e aí você foi no hospital, precisou se reidratar. Aquele é o soro fisiológico, tá bom? Esse aqui é o soro antipeçonhento. O que tem dentro do soro? Eu vou apagar aqui para escrever, tá, gente? Professora, Diga. é artificial ou artificial? Artificial, escrevi errado. Artificial. Obrigada, bonita. Ó. Aqui é que entram os paranauê das coisas aqui, ó. O que é o soro? Esse aqui, né, gente, ó. O soro antipeçonhento. Ó, esse soro. Nele a gente tem a defesa pronta. Tipo assim, vamos dar exemplo, né? Sabe quando você está andando descalço, você pisa naquele ferro, daquele prego enferrujado, e aí você fica desesperado, a mãe corre pro posto, senão você vai ficar com tétano. Você já ouviu isso daí? O tétano não está, a bactéria que causa o tétano está no solo, mas o prego está em contato com o solo. Qualquer outra coisa perfurante que esteja em contato com o solo, e se esse solo está contaminado com a bactéria, a bactéria vai pousar nesse material perfurante. Aí você pisa nesse material perfurante, você abre um taio. O material perfurante entrou em contato com você. A bactéria que está ali dentro vai entrar em você. Só que o tétano é uma doença que rapidinho a bactéria se reproduz e aí você morre rapidinho. Em horas a pessoa morre. Os anticorpos não são produzidos em horas, demora dias. Percebe? Tudo bem? Outra situação é quando você está no meio do mato e uma cobra peçonhenta pica você, ou qualquer outro animal peçonhento. Pode ser uma aranha, pode ser um escorpião. Certo? Quando esses animais conseguem introduzir o antígeno que eles têm, ou seja, o veneno deles em você, o veneno em horas mata você. Tem uma cobra que em meia hora, se você não for levado para o hospital, não for atendido, você morre. Começa a necrosar todo o seu corpo, a região que recebeu o veneno, começa a apodrecer, mas o veneno espalha para o corpo pela corrente sanguínea. Quando não dá tempo de produzir os anticorpos, quando o seu corpo não tem tempo de produzir os anticorpos, você precisa receber o remédio pronto. Você precisa receber a defesa pronta. Tá? É nesse caso que você vai tomar o quê? Um soro, ok? Então, qual que é a condição aqui, ó? Não, literalmente, ó, não dá tempo de produzirmos os nossos anticorpos. A gente tem que receber ele pronto. Ó, precisamos receber pronto. Outro exemplo bem simples que algumas meninas já ouviram falar: quando a gente fica grávida, o médico ele manda você fazer uma série de exames. Um dos exames é para saber o tipo de sangue que você tem.
Se você for uma mulher alguma coisa negativo, tipo A negativo, AB negativo, O negativo, B negativo, se você é do tipo negativo, depois que a criança nasce, depois que o seu filho nasce, até 72 horas depois que a criança nasce, o que o médico tem que fazer? Já vai uma cartinha. A cartinha que você leva pro dia do parto, lá tá falando, ó, essa mulher precisa tomar tal remédio. É um soro, ó. Só que é um soro específico contra o tipo de sangue que seu filho pode ter dado para você. Entendeu? Porque se a mulher não toma esse soro, ela se expôs ao sangue da criança e ela pode produzir o quê? Anticorpos contra o sangue do próprio filho, quando ela ficar grávida depois. O problema é sempre o segundo filho. Quando ela ficar grávida do segundo filho, esses anticorpos que a mãe produziu, ela passa tudo para o filho quando a criança está na barriga. Então, se eu tenho um anticorpo contra o tipo sanguíneo do meu filho, eu posso matar meu filho. No mínimo, a criança morre. Você percebe? Então, tem diferentes tipos de soro, gente. De acordo com a situação, você vai ter que usar um, tá? Então, aqui, falou que você está recebendo um soro, é porque seu corpo não tem tempo de produzir a sua defesa. Quem que é a sua defesa? Os anticorpos. Então, você está recebendo de forma passiva, sem se arrebentar de trabalhar, você está recebendo uma defesa pronta. Mas é uma defesa que foi artificialmente produzida. Ok? Agora vai, Miquil. Meu tempo está dando? Pode? Ai, que bom, graças a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque eu consigo produzir os meus anticorpos. Quando? Primeiro, toda vez que você entrar em contato com a gente que causa doença, que você fica bichado, você está produzindo os anticorpos, ok? Então, isso é uma forma natural, ó. Naturalmente, eu consigo produzir os meus anticorpos toda vez que eu fico doente. Toda vez que entra um ser vivo em mim que está deixando eu ficar bichado. Isso vai acontecer. Por que eu falo que é ativo? Seu corpo não está na paz, sossegadinho, recebendo tudo pronto. Seu corpo está ralando, está em atividade para produzir essa defesa, ok? Aí você também tem a maneira artificial de produzir essa mesma defesa. Em que situação que isso acontece? Ó, aqui é que entra a ação da vacina. E vamos pôr a diferença da vacina aqui, ó. Vacina. Falou em vacina, o que o cara tá botando no C, filho? Ó. O vagabundo que causa a doença. É o antígeno. Mas não vai ser ele vivo, tá, gente? Não vai ser o vírus vivo, a bactéria viva, não. Pode ser alguma coisa que lembra aquele vírus. Lembra quando eu estava falando de esquistossomose com vocês? Eu falei, gente, fizeram a vacina para esquistossomose. Na realidade, na vacina tem o quê? Uma proteína, uma molécula pequena, que é uma proteína específica de quem? Do esquistossoma. Então, os caras sintetizaram isso no laboratório, coloca dentro de um líquidozinho e sai injetando nas pessoas. Mas essa proteína, quem produz é só o esquistossoma. Quando entra essa proteína em mim, lembra daquele check-up que as nossas células de defesa fazem? Quando essa proteína entra em mim, as nossas células que identificam que tem algo estranho em você, ela vai olhar e vai falar, meu, esse negócio aqui não é do corpo da Priscila. O que é esse trem? Espera lá que eu vou produzir uma defesa. Então a vacina tem essa ideia, tá? Só que a vacina parte do princípio que você tem tempo para produzir, porque demora. Quer dar um exemplo? Um dia nós tudo foi bebê. A primeira vacina que nós tomamos, nós estávamos lá no hospital, tinha algumas horas de vida que nós nascemos. A próxima vacina você recebeu com quanto tempo de vida? 1 mês. A outra, 2 meses. Olha o intervalo de tempo que o cara está dando. Para você ter tempo de produzir os anticorpos, porque demora, tá?
Então vamos por aqui, ó. A vacina parte do princípio que, ó, nós temos tempo para produzir os anticorpos. Então veja bem, ó. Se você está produzindo os anticorpos, é porque você foi induzido. De que forma? O cara enfiou em você o que causa a doença. Então é o antígeno causador, ó, da doença. Percebe? Então qual que é a diferença desse soro para a vacina? No soro a gente tem o quê? A defesa pronta. O negócio é imediato, ação rápida. O que tem dentro da vacina? Na vacina a gente tem aquilo que faz eu ficar doente. O antígeno, mas de parênteses, não é o antígeno vivo. É ele morto, ou é ele enfraquecido, ou é alguma coisa que ele produz. Porque daí seu corpo vai olhar, vai reconhecer como sendo algo estranho, e aí desencadeia, lembra todo aquele processo que eu falei? Entrou o antígeno no macrófago, come, apresenta para o linfócito T, que avisa o natural killer, e também o linfócito B para produzir anticorpo. É exatamente isso que a vacina está induzindo o seu corpo a fazer. Por quê, Pri? Por que fazer isso? Ó, se eu estou recebendo a vacina, quando entrar no meu corpo de verdade o ser vivo que causa a doença, o antígeno vivo, ele, com potencial para me deixar ficar doente, os meus anticorpos já vão estar prontos. Em horas, as minhas células de memória vão lembrar que produziu os anticorpos, vai cair matando em cima desse antígeno. E aí o cara não tem poder sobre você. Aí você não vai, a doença não evolui no seu corpinho. Você percebe a diferença? Ok? Tá? Na próxima aula, a gente vai resolver exercício mais antes. Ó, exercício que está inclusive no slide que o Roger vai mandar para vocês. Ou já mandou, não sei a ordem do negócio aí, mas eu acho que ele já mandou. Então no slide a gente tem, ó, como que lê isso daqui, como que interpreta isso daqui, porque eu trouxe exercícios de gráfico para você ler e interpretar, tá bom? E depois exercícios do Enem. E para você decorar esse negócio, nós vamos cantar uma musiquinha. A letra também foi enviada para vocês, tá bom? Segredinho? Tá? Então só para ajudar. E lógico que daí você vai ter tempo de amadurecer esse assunto. Se tiver alguma dúvida, você pergunta na próxima aula. De repente agora você não lembrou de nada, tá bom? Segredinho? De boa? Deixa eu falar minha boca aqui que vai entrar no máximo dor, né? Mas antes disso vocês vão comer, né?